Olá, olá, olá! Eu tô aqui de novo para falar um pouco da minha resenha, minha opinião sobre os livros que eu tenho lido. Então, o outro livro que eu li este ano é O Pescador da Islândia, do Pierre Loti. Este clássico da literatura marítima, que eu nunca tinha ouvido falar antes do clube de leitura. Então, eu li esse livro aqui por causa do clube de leitura do Simon Le Gayot. É um clube de leitura aberto, inclusive, se alguém quiser participar e tal. E eu ganhei esse livro no clube de leitura, porque geralmente clube de leitura a gente só se encontra online para falar dos livros, e por uma vez a gente se encontrou no presencial, então tiveram várias pessoas que ganharam os livros e tal. Eu ganhei O Pescador da Islândia, do Pierre Loti. Nunca tinha ouvido falar deste livro e foi uma boa descoberta do clube de leitura. Então, sobre o que conta este livro? Antes de falar sobre o que conta este livro, o formato desse vídeo tá diferente. Tá tipo do Fernão de Magalhães, com a ajuda aqui do Maps, né? Porque é um livro que se situa historicamente, geograficamente, num lugar específico do mundo. Então, eu achei que seria legal de mostrar algumas cidades que são mencionadas aqui no livro, né? Então, o livro ele vai contar o que? É um romance que vai contar a história do Ian com a God. E o Ian, ele é um pescador, ele vem de uma família, de uma linhagem de pescadores. Então são pessoas, assim, no contexto do livro e tal, eles são pessoas um pouco mais com modo de vida um pouco mais simples. E a God, ela já vem no meio mais burguês. E eles dois acabam se apaixonando aí, tem um romance entre eles. O Ian demora um pouco pra chegar na God. A God é uma moça com bastante personalidade, é uma personagem aí feminina bem construída, eu achei aqui no livro, sabe? Com bastante personalidade, uma moça bem inteligente, ela sabe o que quer, sabe? Enfim, e vai contar aí esse romance entre eles. Mas o que é interessante deste livro é que ele não vai contar só o romance do Ian e da God, sabe? Primeiro que ele conta de uma forma tão legal, tão boa de ler, assim, sabe? Você acaba se apegando nesses dois personagens, mas o objetivo do livro em si não é exatamente contar isso. O objetivo do livro em si é contar e descrever justamente como que era o dia a dia, o que viviam as pessoas ali no final do século XIX, nesta região específica aqui da França, que é a Bretanha, mais especificamente nessa cidade aqui, que se chama Paimpol. Então, o objetivo aqui do livro vai se passar no final do século XIX, nessa cidadezinha aqui específica que se chama Paimpol. Essa cidade, então, como a gente pode ver, é uma cidade portuária. E o que acontecia ali no final do século XIX? Várias pessoas, vários pescadores de Paimpol, eles saíam aqui de Paimpol, eles navegavam todo o Oceano Atlântico Norte aqui até a Islândia para pescar bacalhau. Tudo isso por bacalhau. E o Atlântico Norte, eu já tinha ouvido falar, um dos oceanos mais perigosos aqui do mundo, né? Então, era uma travessia, assim, com condições bem particulares, assim, não era simples, sabe? E todo ano, lá por maio, lá pelo início da primavera, verão ali, tinha todos os homens da cidade de Paimpol e região aqui, que viajavam aqui para a Islândia em condições bem particulares, bem difíceis, especialmente. Várias histórias aqui eles contam de parentes que morreram no mar e tal, que essa profissão aqui é tratada como uma herança que passa de pai para filho. Enquanto lá por maio, enquanto os homens dessa cidade ficam desde maio até setembro ali,
que daí ao final do verão eles ficam pescando aqui no Oceano Atlântico Norte, aqui na região da Islândia. As mulheres ficavam sozinhas aqui em Pompó, cuidando dos negócios, se virando, enfim. Então, muito mais do que o romance entre dois jovens, o Pierre Loti aqui, ele quis descrever esse episódio histórico particular a essa região. Então, como eu falei no início do livro, no início do vídeo, este livro ele é bem situado histórico e geograficamente em um lugar ali. Inclusive, coincidência, eu achei muito legal ter lido ele agora, porque em agosto aí eu já tinha planejado, vou fazer uma trilha aqui de 8 dias daqui até aqui, ó. Indo aqui é cheio de falésias e tal, uma região muito bonita aqui. A gente fala de França, né? A gente pensa só em Paris, mas tem muitos lugares bonitos aqui, assim, sabe? Tem várias cidades bonitas aqui. Enfim, parênteses, achei muito curioso, porque acabei estudando sem querer uma parte da história aqui da região, né? De uma região que eu escolhi só porque tem trilhas bonitas, mas no fim acabei já sabendo uma parte da história. Mas enfim, eu achei muito legal então acompanhar esse episódio histórico de um ponto de vista lendo um romance. Não é como se eu estivesse lendo um livro de história, eu estou lendo um romance. E o Pierre Loti aqui, ele acaba com esse romance conscientizando justamente pelas condições difíceis de vida dos pescadores nesta época aqui. Inclusive, anedotas, que daí eu comecei a pesquisar várias coisas aqui dos pescadores da Islândia, como eles eram chamados até de islandeses aqui na França, nessa região aqui. Não sei se falei no início do vídeo, mas toda essa região aqui, desde mais ou menos aqui do Mont Saint-Michel, mais ou menos daqui do Mont Saint-Michel, que é esse Hogwarts aqui, até mais ou menos Nantes aqui embaixo, essa região aqui da França, ela é chamada de Bretanha. E é uma região justamente que ela tem uma identidade cultural muito forte. Ela foi separada do resto da França por muito tempo. Inclusive, eles falavam um outro idioma, eles falavam bretão, eles não falavam francês. Por muitos anos eles falaram bretão. Daí eu acho que foi lá em 1600 e pouco que essa região foi anexada ali, foi absorvida pela França, né? Com casamento de reis, acordos, etc. Mas até hoje é uma região com uma identidade cultural própria. E você vê no livro aqui, sabe? Essa identidade cultural presente e marcada, que é dessa região aqui, que é a Bretanha. Então ele vai contar essas expedições dos bretões, né? Ele foca mais no Pompó, mas são os bretões que iam até a Islândia aqui. Inclusive, outra anedota é que aqui na Islândia, então eu descobri até que tem uma cidade que se chama, tipo, eu acho que é por aqui, eu acho que é essa aqui, ó. É essa aqui ou essa aqui? É uma dessas duas aqui. É uma cidade que quer dizer cidades portuárias, que o nome em islandês quer dizer, tipo, cidade dos franceses. Por causa que justamente tinha hospitais, era um porto de parada aqui dos franceses, né? Aqui, dos bretões que vinham pescar aqui o bacalhau aqui nesse Oceano Atlântico Norte. Então foi muito legal de ter descoberto. Até hoje nessas cidades aparentemente as placas são duplas, assim, sabe? As placas elas têm as informações escritas em islandês e em francês. Então eu achei bem engraçado isso. E outra curiosidade que eu descobri aqui neste livro foi que uma hora que eles estão falando justamente, eles estão tipo no bar, assim, os pescadores estão no bar, e daí o narrador meio que fala assim, então ali eles passaram a noite inteira
contando anedotas dos seus antepassados, quando eles viajaram para tal lugar e pro Brasil. Eu fiquei tipo, como assim? Os bretões no Brasil? E daí eu fui pesquisar. E realmente, lá pelos anos de 1500 coisinha até 1600 e coisinha, tinham bretões, pessoas que saíram dessa região aqui e viajaram até o Brasil. Inclusive, eles tinham um plano de colonização. Ali no Rio de Janeiro e no Maranhão, eles tinham um plano de colonização do Brasil. Já pensou? Tipo, a gente ia falar bretão, não é? Porque eles não falavam nem francês, falavam bretão. A gente ia falar bretão. Só que o que aconteceu? Eles tinham todo um plano, uma cartilha para colonizar o Brasil. E daí, só que eles precisavam do apoio da França, porque lá por 1500 e pouco, a Bretanha ainda não era França. E eles precisavam do apoio financeiro, porque era uma grande expedição. Só que a França estava muito envolvida em picuinha de guerra de religião e não quis financiar essas expedições bretonas, eu acho, pro Brasil. Então acabou que deixaram quieto e tal, porque não tinha dinheiro. Tem vários registros de contatos, de trocas culturais entre os bretões até e comunidades tupis. Inclusive, acho que isso ainda mais deve ter sido potencializado pelo fato que Portugal, no início, quando ele encontrou, né, topou por acidente ali no Brasil, ele nem deu bola, achou que era uma ilha. Então ficou o Brasil ali, depois da descoberta, entre aspas, em 1500, ele ficou muitos anos meio que abandonado, assim, sabe? Porque Portugal, ele demorou para se dar conta de tudo que era o nosso país, né? Então, enfim, eu achei engraçado. E eu já tinha meio que tinha visto isso aqui quando eu viajei nessa cidade aqui em São Malo. Tinha uma placa dizendo, tipo, nossa, chegada aqui dos bretões no Rio de Janeiro. Eu fiquei tipo, nossa, como assim? E não fui pesquisar mais. Daí, lendo esse livro aqui, me despertou novamente a curiosidade. Enfim, um livro que me fez descobrir essa parte histórica aqui francesa, que a gente não comenta muito, que é uma parte específica aqui da França, e especialmente envolvendo algumas cidades aqui da região bretona, né? Me fez descobrir essa relação entre os bretões no Brasil e também eu gostei muito porque eu achei que botou um contexto, assim, você acompanhava a história dos personagens com um contexto histórico bem preciso, porque nessa época também, por exemplo, tem um personagem aqui, o Silvestre, que é muito amigo do Ian e da God, e ele, por exemplo, ele é enviado para uma guerra, ele é enviado para a guerra da Indochina. A Indochina era esse território que pertencia à França colonial. E daí esse personagem que é muito querido aqui no livro, ele é enviado para lutar nessa região da Indochina. A Indochina é o que hoje aqui corresponde aqui ao Vietnã, ao Laos, ao Camboja. Isso tudo aqui, ó, era território francês. E na mesma época aqui, então eu achei genial, porque é um livro aqui que não tem nem mostrei aqui, eu acho, o território, porque eu posicionei mal aqui as telas. Mas, enfim, aqui é o correspondente aqui ao território da Indochina, que é o Vietnã, Camboja, Laos, toda essa parte aqui era a antiga Indochina, né? Território francês da França colonial. Enfim, então, e tudo isso, imagine todo o contexto histórico deste livro aqui, num livro de menos de 300 páginas, e que não é um livro histórico, é um livro que você acompanha um romance entre dois jovens. Então eu achei esse livro genial. E inclusive eu acho que foi isso que o autor buscou. O autor ele buscou escrever um romance que você se apega aos personagens, você torce pelos personagens, tudo isso, com isso ele buscou conscientizar justamente sobre a vida marinheira e destes personagens. Sobre o impacto dessa escolha de vida e sobre o impacto na vida dos personagens de ser pescadores da Islândia,
de serem islandeses, como eles chamam no livro. E também mesmo sobre esse personagem Silvestre aí, quando ele é enviado do dia para o outro para essa guerra colonial, sabe? O Pierre Loti aqui, ele trata esse assunto assim de uma forma bem direta, bem brutal, assim. Então, ele não dá assim uma opinião própria sobre todos os assuntos aqui do livro, mas ele conduz o leitor, assim, sabe? Por todos esses episódios históricos, assim, sabe? O Silvestre, que não teve escolha, foi mandado para essa guerra aí nesse território colonial, sabe? A família que ficou com o coração na mão de perdê-lo e ele não queria ir, sabe? Enfim, é um livro muito tocante, assim, sabe? É um livro muito tocante, escrito com uma escrita, assim, bem envolvente. E daí quando eu até falo essa parte em conscientização das condições da época e tal, meio que uma crítica ao envio, assim, dessas pessoas que não têm escolha para uma guerra que não é delas e tal, parece que eu tô falando de um livro escrito ontem, mas é um livro que foi escrito em 1886. Então, assim, eu acho que isso aí ajuda ainda a reforçar ainda mais a genialidade aqui desse autor na escrita deste livro, sabe? Eu passei um bom momento, assim, lendo este livro, uma escrita agradável de ler, personagens que você se apega. Tem partes que são muito tristes no livro, que você fica tipo, ai meu Deus, como ele ousou tirar este personagem de mim, sabe? Até no final do livro você fica tipo, você respira fundo, assim, sabe? Eu gostei muito desse livro, sinceramente achei ele muito bem escrito. Foi uma ótima descoberta, tanto do lado histórico, né? Que é uma parte da história que eu não fazia ideia que existia, né? Quanto do lado da parte do entretenimento. Enfim, essa foi a minha revisão do livro Pescador da Islândia, do Pierre Loti. Então, de 0 a 10, a minha nota acho que vai ser um 8. É uma boa nota, sim, sabe? Foi um baita livrão. Nada que tenha mudado absolutamente a minha vida, mas justamente eu passei um bom momento lendo, descobri novas coisas. É um baita livro, muito bom. Então vou dar uma nota 8, que é uma altíssima nota também aqui pro canal. Então tá, e o próximo livro aqui que eu li foi o best-seller, né? Que eu estava curiosíssima, todo mundo tava falando desse livro. Falei que eu tinha vontade de ler, então também é o best-seller Coisa de Rico, do pesquisador Michel Alcoforado aqui. Então tá, vamos ver se eu gravo o próximo vídeo aqui a semana que vem. Então é isso, essa foi a minha revisão aqui deste baita livro aqui, O Pescador da Islândia, do Pierre Loti.